tendo por certeza que, assim como o nosso irmão Paulo diz, que a cada dia, a cada momento, estamos mais perto do que quando começamos a jornada. Estamos então nesta manhã diante da mesa do Senhor. Essa mesa certamente já nos trouxe da parte de Deus muitas lembranças importantes. Você e eu já estivemos diante da mesa do Senhor, exultantes pela vitória, mas também tristes por nossos pecados. Todos nós que estamos aqui essa manhã temos um compromisso de aliança com o Senhor Jesus Cristo. Ele fez uma aliança por meio do seu sangue, e essa aliança nos confere a pactualidade com Ele e com seu Deus e Pai. E eu gostaria que nesta manhã você pudesse, em breves segundos, lembrar das lições e reflexões importantíssimas que nós já aprendemos juntos, sobre como Jesus, ainda que sendo traído, continuou a jornada, como Jesus, ainda que estando completamente triste, tomado pelas agruras da morte, por aquilo que a morte estaria colocando diante dele ali, ainda assim Jesus foi adiante. Gostaria que você e eu pudéssemos lembrar do que representa pão, do que representa vinho, e eu e você podemos fazer todas essas lembranças. Existe no verso 26 um comentário do apóstolo Paulo sobre aquilo que ele recebeu, Aquilo que ele recebeu da tradição cristã está no verso 24 e 25. Ele recebeu isso, você encontra palavras quase idênticas a estas no Evangelho de Lucas, nos demais evangelhos, você encontra essas palavras. Paulo recebeu isso por tradição da igreja. A igreja ensinou isso a Paulo. Aquilo que ele recebeu, ele entregou. E o que eu gostaria que você pudesse esta manhã pensar está no verso 26, que é um comentário de Paulo sobre o que ele recebeu. Ele diz assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha é o tema da ceia e do sermão da ceia hoje. Até que Ele venha. Eu gostaria de pensar com você que essa expressão até que Ele venha oferece para nós esta manhã reflexões profundas sobre um dos sentidos da ceia do Senhor. E eu gostaria de começar dizendo que ela toca em um cerne, ou seja, em um pilar, em um ponto central de um dos problemas que nós temos como crentes, ou mais ainda, como seres humanos no dado tempo. A ceia do Senhor, ela nos coloca diante de uma frase, até que Ele venha, que é uma frase onde não há espaço para a pressa. Existe um problema em nossa geração, a qual me incluo, estendo talvez até a meus pais também, mas eu diria que a geração de hoje, a nossa, é uma geração que se desespera com o tempo. A nossa geração, e o tema não é sobre a nossa geração e nem sobre a pressa, mas até que Ele venha, desmonta umas coisas que a gente tem, desmonta uma tentativa própria nossa de como lidamos com o tempo. Não é difícil imaginar que nós hoje estamos sob a égide da tirania da pressa, a necessidade de que as coisas aconteçam reguladas pelo relógio do tempo do nosso desejo e do nosso coração. Quando nós estamos diante de algo como até que Ele venha, sem um relógio, sem uma agenda, sem um calendário, sem uma data fixa, nós ficamos pensando em tudo que a gente tem que viver durante esse tempo até que Ele venha. E começamos a nos desestabilizar emocionalmente, porque até que Ele venha mexe com algumas coisas que nós temos
que são caras, e uma delas é o controle do tempo, é medir o tempo, é verificar quando é que nós acreditamos que as coisas devem acontecer nas nossas vidas. Nós aprendemos que a pressa é inimiga da perfeição. Você já deve ter ouvido essa frase popular: pressa é inimiga da perfeição. Mas o que talvez nós não tenhamos ouvido e que a Bíblia afirma categoricamente, nós vamos ver aqui em outras passagens, é que a pressa é inimiga da fé. Primeiro porque a pressa estabelece um calendário próprio para as ações de Deus. Eu gostaria que você pudesse observar um pouco de como Deus espera que nós lidemos com até que Ele venha, a partir das palavras que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Eu posso colocar aqui para você poder dar uma olhada comigo. Como o nosso irmão Emerson nos memoriou, no calendário cristão hoje, uma semana antes do Pentecostes, nós estamos celebrando, rememorando a ascensão de Jesus. Aquele momento onde Jesus, diante dos olhos dos discípulos, ascende aos céus em nuvens. Você deve lembrar disso e está aqui. E eu gostaria que você pudesse, à luz desse texto bíblico, ir galgando comigo alguns passos para que a ceia tenha um significado deveras importante hoje. Diz assim a palavra do Senhor: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Eles estavam com Jesus, presencialmente conversando, isso já havia 40 dias. Estar com Jesus deve ser de uma grandeza, e eu digo estamos com Jesus, mas eu quero dizer, a oportunidade de uma fala como a deles, deve ser algo muito maravilhoso, sem dúvida. E eles fizeram uma pergunta: Jesus, quando é que o Senhor vai fazer a restauração de Israel? Quando é que as coisas vão se mover diante dos nossos olhos? Quando isso vai acontecer? Sabe o que aconteceu? A resposta de Jesus foi direta e objetivamente contrária a qualquer especulação temporal. Ele disse algo como: o tempo não pertence a vocês, o controle dele não está sobre vocês. E disse mais ainda, ele falou que tempos e estações competem a Deus. Esse tipo de palavra é desorientadora para o homem moderno. Eu já diria que naquela época isso deve ter sido um baita de caramba, não tem então tempo definido para a gente. Não, Deus não está dizendo que não existe um tempo, Ele está dizendo que Ele não vai dizer o tempo para você. Deus não está dizendo que as coisas vão acontecer no susto para Ele. O que Ele está dizendo é: a vocês não competem saber quando Deus fará as coisas, a vocês competem pregar o Evangelho. É aqui que eu gostaria de salientar a segunda metade dessa explicação em Atos. Vocês não precisam ficar preocupados e nem saberão nunca quando meu Pai fará as coisas. É exigido de vocês que preguem esse Evangelho até os confins da terra. Jerusalém aos confins da terra. E aqui eu gostaria de caminhar, primeiro já deixando claro de que logo depois que Jesus fala isso, ele ascende. Olha o que está no verso seguinte, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Os 2 homens que estão ali
e podem ser anjos, acreditamos que sejam, estão dizendo: Jesus virá, Jesus voltará, do jeito que vocês estão vendo, ele vai voltar. E caso você ainda não tenha percebido, essa é uma estrutura muito parecida com a tradição recebida da ceia, porque recebemos o que pão e vinho são, e Paulo nos orienta a dizer o seguinte: anunciem a morte do Senhor até que ele volte, ele venha. É basicamente o que Jesus estruturou aqui. Ele disse: vocês estão errados, a busca não é por saber controlar o tempo é do Senhor, o tempo pertence a Deus. E aí é que está a coisa. Só duas coisas nos são colocadas diante de uma gama enorme de outras doutrinas tão importantes, duas não podem escapar diante dos nossos olhos. A primeira é de que nós temos uma diretriz para viver nessa terra, anunciando a morte de Jesus. A morte de Jesus é o sacrifício de Jesus, são todas as coisas que Jesus fez, é a obra perfeita de Jesus. Nós somos ordenados a anunciar a morte de Jesus. E isso na condição de até que ele venha. E o que o até que ele venha tem a ver com isso? Não sabemos, mas ele vem. E 2, essa é a ordem para se viver até o final. Existe um olhar, eu gosto muito de uma afirmação de Gordon Fee, o comentarista bíblico, citando sobre esse texto uma frase que marcou meu coração e eu gostaria que marcasse o seu também. Ele diz acerca disso que toda a visão cristã, tanto de como se comporta em relação ao mundo, em termos de como olha para o mundo e também do que fazer nesse tempo, está na ceia. Gordon Fee diz que a visão do cristão é escatológica. Ele está pensando em trabalhar, estudar, se casar, ter filhos, trabalhar na obra do Senhor, tudo isso, e ele tem uma espécie de óculos com que ele olha para isso. O nome do óculos é até que ele venha. É um olhar do fim, eu olho para cá. Você já fez alguma coisa no qual você tinha que olhar para uma espécie de modelo? Você já fez assim, você começou a fazer uma coisa e tinha que olhar sempre para ver se eles estavam com os números no lugar certo, a posição no lugar certo. Pode ser um documento, pode ser um molde. Se você mexe com coisas artesanais, você olhava assim, aí você pegava aqui, não é? Você tirava daqui e você botava para medir. Aí não, tem que dar uma lixada, vou ajeitar. Ou então, você já esteve diante de alguém te ensinando a fazer um estudo bíblico e a pessoa fez algo maravilhoso, ela te deu um modelo, né? Olha, você começa saudando, depois você fala, depois você insere isso. Aí você fez o seu estudo bíblico, o que você fez? Você olhou para o modelo e falou: está parecido, é por aqui. O Gordon Fee, ele diz que a vida cristã, ela tem uma espécie de medida, e essa medida é escatológica. Eu olho a motivação com que eu quero trabalhar ou estudar em determinada área, e como é que eu vou podar aquilo para ver se aquilo não está exagerado, até que ele venha. Nossa, vai acabar até que ele venha, ele vai voltar, então peraí, nossa, eu botei isso num tamanho enorme na minha vida, isso está gigante, isso não podia tomar essas proporções. Existem duas coisas aqui que eu gostaria de ressaltar. A primeira é que a mesa do Senhor diz o que eu devo fazer da vida, e ela diz o que eu devo esperar daqui para frente. O que eu devo fazer da vida é anunciar a morte do Senhor. Isso é a minha vocação primária, anunciador da morte do Senhor, e até que ele venha é a minha maior esperança. Esses dois, fazer e esperar, ou fazer e expectativa, são a régua, são o norte com o qual nos estabelecemos diante da vida, crente. Você tem uma missão, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, e o até que ele venha te dá a esperança de que isso vai mudar, de que a morte, que a dor, que o luto, o cansaço, os desafios da vida, as perseguições vão acabar, porque ele virá, e é isso te acalma. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha
é a suma da nossa existência enquanto expectativa e fazer. Às vezes, o mais difícil é nortear a vida a partir desses dois princípios, porque o mundo vive a ótica do aqui e agora, e o crente vive a ótica do aqui, e isso não é o fim de todas as coisas, aqui e diante, aqui para a eternidade. Um dos maiores males que, como pastor, eu enfrento para acalmar as pessoas é contra a ansiedade e a angústia gerada pela ansiedade. A ansiedade, ela geralmente, quando ela chega para mim tratar como pastor, para eu conversar com as ovelhas, primeiro que isso é um aspecto quase general. Se você pegar a generalidade com qual um pastor tem que lidar com ansiedades, é tremenda. Elas se desenvolvem geralmente o que eu faço da minha vida, ou seja, o que eu devo fazer, e segundo, o que eu devo esperar da vida. E essas duas coisas, elas estão resolvidas na mesa do Senhor. Anunciar o Senhor e esperar pelo Senhor. E se você tirar e colocar outras coisas no lugar disso, e aí o seu trabalho, os seus filhos, seu casamento, até a obra do Senhor no sentido dos fazeres da igreja, quando isso supera o anúncio do Evangelho, quando essas coisas tomam uma proporção grande, elas começam a te deixar angustiado. Por quê? Porque ela não combina com o crente. O crente, ele é renascido de Deus para viver anunciando essa mensagem. Isso traz renovo para o crente. A mesa do Senhor acontece todos os meses e muitas vezes para trazer novamente o crente para aquele eixo. Qual é o eixo? Você foi criado e recriado por Deus para pregar o Evangelho. E quando você deixa de fazer isso, quando o anúncio da mensagem deixa de sair pela sua boca, tenha certeza, você não vai ficar sem fazer nada na vida. Você vai botar outra coisa para fazer. E essa outra coisa vai te deixar angustiado, porque você está vivendo fora dos planos de Deus. O primais para a vida de alguém que nasceu de novo é anunciar a morte do Senhor. Isso está sendo escrito para nós nas Escrituras no pacto. Sabe quando Jesus sela o pacto? É diante da mesa. E diante da mesa ele coloca a mensagem da memória dele, a memória da morte e ressurreição dele. E aí eu faço a primeira pergunta do ponto de vista bem pessoal para todos nós. Anunciar a morte do Senhor está no centro das nossas atividades diárias? É uma pergunta que precisa estar sendo feita aos nossos corações, Samuel. Você não pode tomar esta mesa aqui, comer, sem pensar se está anunciando a mensagem. Isso você acorda de manhã, e aí 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã, e você faz assim, a primeira oração: obrigado, Senhor, eu estou feliz de estar vivo diante de Ti, e eu gostaria que o sentido e o cumprimento missional da minha vida se estabelecesse e se cumprisse hoje. Anunciar o Senhor. Me dê pessoas, me dê saúde para fazer isso, me dê capacidade de entrar em meios que eu ainda não entrei. Eu estou indo para o trabalho, eu estou indo para a escola, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para encontrar com os meus irmãos da fé, e eu preciso que o Senhor não me deixe esquecer do grande anúncio. Se você não fizer isso, você está fazendo outra coisa. Pode ter certeza que não há neutralidade nessa vida. Você vai estar misturando sua vida com... Sabe, você vai pegar e a primeira coisa que você vai fazer é assistir os vídeos da internet, ou uma série, ou alguma coisa no YouTube, ou mesmo você já está focado naquela prova que você vai fazer de manhã na faculdade, ou então seus filhos já estão começando, né? Aquela coisa da agitação das crianças, você já está botando tudo. Sabe, você perde o foco da vida quando você vai vivendo ela com a pressa como o seu tutor. E aí a pressa, as ansiedades. Quem já esteve aqui, levanta a mão timidamente, assim como eu, engasgado de ansiedade, já esteve? Agora eu te pergunto, se você acordou no dia, esse dia, sabe, desesperador, se você acordou nesse dia e clamou ao Senhor para anunciar o Evangelho, eu duvido. Porque o anúncio do Evangelho como causa primais, eu tenho certeza de que Deus vai te ouvir e vai colocar, olha,
Quantas vezes eu já experimentei isso pessoalmente? Senhor, me dá alguém para falar do teu amor. É impressionante como aparece. Eu não sei se aparece ou se a gente está aberto para ver, mas eu sei que está lá. Eu não sei se aparece porque Deus vai e desvia a pessoa de uma rua para outra, ou se de alguma forma aquela oração aquece o nosso coração e até quem não queria ouvir vai ter que ouvir. Anunciar a morte do Senhor. O Senhor morreu e ressuscitou. Isso é um ensino da ceia. O que acontece quando eu não faço isso? Outras coisas acontecem. E quando outras coisas acontecem, você pode ter certeza, as angústias virão, não aquelas do Evangelho, mas as angústias de não ter completado as coisas do dia, de não ter conseguido fazer tudo que você queria, de não ter recebido o amor, a atenção e tudo mais que você imaginava receber. Sabe aquele monte de coisas, quando você está despreocupado com a palavra, você está preocupado com outra coisa. E por isso, indo para o final dessa reflexão e indo para o outro lado, nós somos aqueles que são regidos pela esperança. Se por um lado o nosso fazer primaz é o anúncio da mensagem do Evangelho, de um outro a nossa expectativa não é nem com o resultado do anúncio, não é nem com o resultado do dia em si. A nossa maior esperança é de que vamos estar com Jesus porque Ele vai voltar. Quando essa esperança nos invade, nos toma, eu posso lhe garantir que as Escrituras dizem que você está vivendo uma novidade de vida a cada dia. Porque a esperança de Jesus vir, ela não é nenhuma esperança comparável às esperanças que nós temos aqui. E eu gostaria de citar algumas, como por exemplo, a conclusão de alguns objetivos da sua e da minha vida. Elas trazem uma certa expectação, e quando nós estamos mais perto dessa expectação, ela vai parecendo ainda mais interessante, e aí em determinado momento, vamos supor que você consiga, sabe? Eu cheguei aqui, sabe o que vai acontecer? Uma semana depois, você já precisa de outra esperança. E aí você vai vivendo como um catador de esperanças. Então elas vão se tornando para você um vício de expectativas. E aí cada vez mais você está esperando, né? Vamos lá, como é que é a vida de alguém, né? A vida das crianças. As crianças ainda, mesmo que com Cristo, elas esperam os seus aniversários pelas suas festas. A gente é gerado nesse tipo de expectativa. O Natal para receber presente, não é isso? E aí você vai gerando essas expectativas desde muito cedo. Eu e você somos motivados a ter expectativas que não são Jesus Cristo e sua vinda, desde muito cedo. E aí você entra na igreja e a primeira coisa que você e eu fazemos é confiar em nós mesmos. E já vamos ver umas últimas reflexões aqui de um pastor presbiteriano falando sobre isso. E aí o que acontece? Nós vamos gerando esperanças a vida inteira. Os filmes que a gente assiste, trazendo várias cosmovisões estranhas a Cristo, também nos trazem esperanças quanto a sucesso, quanto a como a vida deve ser bonita, legal. É tudo aqui agora nos filmes, é tudo aqui agora. Não é nada sobre Cristo, é tudo aqui agora. E aí o que a gente vai gerando? Essas expectativas. Dentre outras coisas que nos fez pensar sobre o calendário cristão, era uma reversão nessas expectativas. Era retirar de nós essas falsas conclusões mundanas. E é claro, obviamente, o calendário ele não é doutrinário, mas ele nos faz lembrar hoje, por exemplo, da ascensão de Jesus. A gente ficou esperando o advento. Vocês se lembram quantas mensagens invadiram o nosso coração na expectativa daquele Jesus que nasceu, mas a gente estava pensando em como ele nasceria. Sabe o que nós fazemos? Indo já para o final, presta atenção, sabe o que nós costumamos fazer de verdade? É nos deixar bombardear-nos com falsas esperanças. Nós somos permeados de que a vida, as coisas mais gostosas da vida, e a vida tem coisas boas, porque foi Deus que fez, são aquelas que acontecem aqui. E não gastamos o tempo necessário
para estar diante das esperanças celestiais e nos alimentarmos da verdade, como o Salmo 37 fala, alimentar-se da verdade, então depois deleitar-se no Senhor, colocando os nossos desejos diante dele. Se eu tivesse que nesta manhã, eu e você sentarmos num gabinete pastoral e com toda a sinceridade que você, tenho certeza que você poderia aplicar, eu lhe desse uma folha em branco e dissesse o que você espera desse ano, e você escrevesse, muitos, talvez desavisados, sem essa pregação, escreveriam, concluir isso, fazer aquilo outro, e ninguém escreveria, eu espero Jesus voltar. E isso nos mostra que nossas esperanças seculares dominaram nossos corações. O que o crente mais espera numa virada de tarde, num fim de noite, é olhar para o céu e ainda que com um pouco de não, ainda não veio, mas ele está vindo. E esta manhã anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Você quer saber o que é a ansiedade não patológica? Eu não quero falar de patologia, mas você quer saber onde mora a ansiedade? Na ausência de esperança, na vinda de Jesus e na nossa estada eterna com Ele. Está aí. Jesus fechou a boca dos discípulos e falou assim: vocês não devem esperar desta forma. Vocês devem esperar anunciando. E nunca saberão o tempo. Você não sabe quando Jesus voltará, nem eu. Mas nos é ordenado esperar, para que não venhamos abraçar falsas esperanças. É um olhar escatológico sobre a vida, era um viver escatológico. Se você quiser hoje, essa manhã, viver de uma maneira diferente para Deus, você está aprendendo mais uma vez aquilo que Jesus já te falou, de que a sua ansiedade, de que a sua angústia, a sua insatisfação em relação à vida tem a ver com sua esperança mal fundamentada e que precisa, nesta manhã, encontrar em Jesus, na vinda de Jesus, nas promessas de vida eterna, nas moradas celestiais, na vida sem pecado. Parece que cristãos não gastam tempo, muitas vezes, refletindo sobre essas coisas e contemplando sobre elas, contemplando o que é uma vida sem pecado. Como é que é viver sem isso? Como é que é viver em alegria indizível? E isso vai mudando também, molda o nosso coração, Nós gastamos, com todo respeito a qualquer um aqui que possa achar que o pastor está falando de mim. Eu estou falando de mim. Se valer para você, está tudo bem. Eu estou falando de mim. A gente gasta muito tempo com a esperança secular, nos alimentando com ela em nossas filmografias, músicas, em nossas conversas. Pouco gastamos sobre a expectativa que temos da vinda de Jesus. E precisamos pensar seriamente hoje de que não vamos mudar as ansiedades, as angústias e os desesperos que a gente tem em relação à vida. Não vai mudar enquanto o nosso pão diário forem as esperanças que não são de Cristo. Enquanto o nosso pão de alimento diário forem esperanças falsas, pode falar o que você quiser, pode fazer quantos gabinetes você quiser com o seu pastor, você pode falar com o seu discipulador, quanto você quiser. Enquanto você e eu nos alimentarmos de falsas esperanças, a angústia permanece, a ansiedade permanece, o desespero permanece. A mesa do Senhor nos lembra essa manhã de que nós temos muito trabalho a fazer, anunciar a morte do Senhor até que venha, e nós temos muitas substituições de esperança para fazer, todas aquelas que não são pela única que é: Jesus virá. Jesus virá. Qual foi o último momento que eles tiveram com Jesus? Qual foi a última coisa que eles receberam do céu ali? Ele vem. E isso deveria o quê? Quando Paulo está acalmando os irmãos de Tessalônica, você já viu o que ele fala? Ele vai falar sobre arrebatamento. Ele acalma o coração dos tessalonicenses com isso. Ele vai dizer: olha, eu sei que vocês estão tristes, está morrendo gente, mas não fica não, calma.
nós, os vivos, não precederemos os que estão mortos. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro, então os que estão vivos virão em seguida e encontraremos com o Senhor nos ares. Olha, e Paulo fala, e consolem-se com esse saber, console-se com isso. Te consola saber que Jesus virá? Aí você vai dizer assim, não, pastor. Você está menos ansioso em saber disso? Não, pastor, não estou menos ansioso em saber disso. Então você está vivendo demais as esperanças desse tempo. E você vai precisar de um período de desintoxicação diante da palavra de Deus. Você vai passar um tempo diante da palavra em oração, afastando-se de falsas expectativas, até que a sensibilidade do seu coração volte. Até que quando você ouve, Jesus venha, você diga, Maranata. Porque enquanto a gente não consegue dizer, vem, Jesus, vem, a gente está querendo ficar e resolver a vida e viver a vida aqui nesse tempo. Eu gostaria de citar algumas palavras aqui do reverendo Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano, muito citado pelo Dulce e outros caras que leem os livros dele, e eu gosto de algumas coisas que ele escreve, eu vi ele fazendo alguns comentários sobre isso. Primeiro ali, a jornada da fé é o longo caminho onde aprendemos a confiar menos em nós e mais em Deus. Neste caminho aprendemos que a fé em Cristo envolve, dentre outras coisas, a perseverança, a necessidade de permanecer fundamentados em sua palavra, sustentado pelas suas promessas, mantendo os olhos sempre voltados para Jesus, o princípio e o fim da fé. Começamos a jornada da fé confiando mais em nós e menos em Deus. O longo caminho que percorremos da autoconfiança para a confiança em Deus nunca foi simples nem fácil. Um dos perigos que enfrentamos nesse longo caminho é que somos uma geração que tem pressa. Não fomos treinados na virtude da paciência, nem na disciplina da espera. O problema que os discípulos de Cristo enfrentam é que a pressa não forja uma fé madura, mas sim cristãos. Você pode ler essa tríade? O processo que nos leva a confiar menos em nós e mais em Deus é lento, e nele aprendemos que Deus não está preso à pressa neurótica da nossa cultura. A espera sempre foi um princípio para a experiência de oração do povo de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Experimenta fazer umas perguntas e ver a relação que se tem entre tempo de oração e gente ansiosa, que você não vai ver os dois morando na mesma casa. Quem ora depende. Quem não ora quer fazer acontecer. Quem ora espera nele. Quem ora pouco espera em si mesmo. O tempo que nos debruçamos em oração tem muitíssimo a ver com o tempo que confiamos nele. Então hoje, nesta manhã, lembrando ainda Salmo 40, verso 1 a 3, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Você confia no Senhor? Você está esperando nele? E mais, está esperando Ele? Eis aí, saúde espiritual para a igreja hoje, mas um desafio para a vida. Confiar em quem? Esperar por quem? Esperar no quê? Enquanto os músicos se preparam, eu gostaria de orar com você.